Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite a todos. A aula está sendo agora gravada. Depois o vídeo vai ser disponibilizado para que vocês possam acompanhar novamente, ou para quem quiser assistir depois, fiquem à vontade, beleza? Então, só avisando que no tópico sobre propriedades magnéticas, eu atualizei, né? Então, lá tem agora uma lista de exercícios relacionados àquele tema e a indicação de alguns exercícios para que vocês possam trabalhar, certo? Também tem uma figura de uma tabela e alguns daqueles exercícios vocês vão precisar das informações que estão nessa tabela. Então, vocês podem consultar ali, beleza? E, então, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar da parte de propriedades ópticas dos materiais, certo? Então, a gente já falou ali da parte de propriedades elétricas, da parte de condutividade, da parte dos dielétricos, dos semicondutores, certo? E, dando um pouco de extensão à parte dos semicondutores, a gente fala agora das propriedades ópticas dos materiais, não é? Muitas vezes se relacionam ali com os conceitos que a gente viu lá na aula anterior, certo? Bom, então, isso por quê? Justamente por causa da questão das ondas eletromagnéticas, que fazem parte aí, não é, como a gente vai ver, do espectro eletromagnético, que engloba também a parte do visível, que é como nós enxergamos o nosso mundo, tudo que está à nossa volta, certo? Então, quando a gente fala de propriedades ópticas, o que a gente está falando? Aqui a gente tem algumas figuras que ilustram isso. Então, talvez uma das mais icônicas seja a imagem do arco-íris, não é, que a gente consegue ver aí no céu, né, sob certas condições, ou de um arco-íris que você possa produzir através de um prisma, não é? Que é basicamente uma peça de vidro, não é, ou acrílico, que tem um corte parecido com esse aqui da figura, né, a forma de um triângulo. Que quando você incide a luz branca sobre ele, ela se decompõe, certo? Então, os primeiros, digamos, as primeiras percepções da luz ser uma composição de mais de uma frequência, mais de uma cor, assim por dizer, vem justamente disso daqui, não é? Que você tem esse arco separado aqui em 7 cores, não é? E depois, com um prisma, você pode fazer isso. E através do estudo também dos materiais, dessa questão da interação da parte da luz, a gente pode entender um pouco mais o funcionamento, por exemplo, de algumas lentes ou de filtros, como esses daqui, não é? Que deixam certos comprimentos de onda, certas cores passarem, e não outras, não é? Eles são opacos, alguns comprimentos de onda, não é? E também essa questão aqui da interação, não é? Das chamadas auroras, não é? Então, essa daqui provavelmente é a aurora boreal, né? Situada lá para o norte, né? Para latitudes maiores, que é a interação do quê? Das partículas carregadas que são emitidas ali pelo Sol ou por outras estrelas que estão vagando no espaço, que passam a interagir com o campo magnético da Terra, e quando elas colidem com os gases na atmosfera superior, né? Elas emitem luzes, não é? E aí, isso daqui estaria, digamos assim, mostrando para vocês um pouco ali da orientação do campo magnético terrestre, não é? Que você conseguiria, digamos, ver através desse fenômeno aqui. Claro que nessa foto parece ser um fenômeno que é muito fácil de você perceber, mas a intensidade dessa iluminação ela é muito mais tênue aos nossos olhos do que as lentes e aos sistemas de recepção que você tem numa câmera, não é? Que podem amplificar bastante ali o sinal luminoso, não é? E produzir uma imagem como essa daqui, não é? Então, esse é um exemplo aí da questão da interação da luminosidade, né? Da radiação, da luz, com os meios materiais, certo? Então, quando a gente avança aqui para entender um pouco mais sobre isso, a gente tem que pensar primeiro, o que é a luz? O que é a luz visível, a luz que eu enxergo, certo? Assim como outras ondas eletromagnéticas, a luz visível é uma combinação de campos elétricos e magnéticos, como está representado nessa figura aqui. São vetores,
que estão oscilando no tempo. Então, são vetores que são variantes, que são periódicos, que têm intensidade, que a orientação mútua entre eles, a parte elétrica e a parte magnética, é de 90 graus. Então, aqui está representado com o campo de indução magnético, né, que a gente viu, e aqui o campo elétrico, certo? Então, quando você faz com que cargas elétricas ou partículas carregadas oscilem, de uma certa maneira periódica, elas emitem ondas eletromagnéticas que se propagam por qualquer espaço, tendo meio material ou não. E aí a informação que você transmite, ela pode ser modulada. Então, quando você, por exemplo, coloca um sinal de rádio ou uma informação codificada numa antena, ela vai fazer com que as cargas dessa antena oscilem e criem as ondas magnéticas que são transmitidas aí por espaço, não é? Então, por isso que a luz consegue viajar aí no espaço, não é? Sem necessidade de um meio material, certo? Tanto é que lá no começo, nem tão longe assim, se a gente pegar ali no final do século XIX, início do século XX, acreditava-se que para que a luz se propagasse pelo espaço, eu digo espaço entre as estrelas e o nosso planeta, devia haver um meio material. Só que era um meio material que devia ter características especiais, porque ele deveria suportar a propagação das ondas eletromagnéticas da luz, que sabia que tinha uma velocidade muito grande. Só que esse meio deveria ser, digamos assim, não tão denso para que os planetas e as estrelas pudessem se movimentar neles, uma vez que toda a parte da mecânica celeste, da mecânica newtoniana que descreve o movimento dos astros, estava muito bem determinada. E essa substância especial que devia existir ali entre os planetas e as estrelas era chamada de éter. E aí foram feitos vários experimentos para tentar provar a existência desse éter. E todos esses experimentos, muitos deles, alguns são feitos até hoje, mostram justamente um resultado contrário, não é? Um resultado negativo, que essa substância, esse éter, não existe, não é? Hoje a gente sabe, justifica muito bem o porquê que ele não existe, não é? Mas durante muito tempo, né, até comecinho do século XX, as pessoas acreditavam, pelo menos os pesquisadores, que o experimento ele não tinha precisão suficiente para provar a existência do éter, porque era uma ideia que, digamos assim, queria que se fosse provada, mas a negativa dos resultados dos experimentos mostraram justamente isso, ok? Claro, depois com o avanço de campos como o eletromagnetismo, a gente chegou no resultado de que a velocidade de propagação da luz no vácuo é da ordem de 300 mil quilômetros por segundo, ou algo como 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, certo? E que se você fizer essa relação matemática que está aqui apresentada, que C, geralmente é como você representa a velocidade da luz, é igual a 1 sobre a raiz quadrada de ε0 vezes μ0. Então, se você pegar lá a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética, ambos para o vácuo, multiplicar eles, tirar a raiz quadrada e fizer o inverso, você vai encontrar exatamente ou aproximadamente o valor para a velocidade da luz no vácuo, não é? Indicando justamente isso, né? Indicando o fato da luz ser essa composição de campos elétricos e magnéticos se propagando no vácuo, certo? E, através da mecânica quântica, a gente percebe ou descobrimos que a energia que a luz, que é composta por fótons, que seriam pequenos pacotes de energia, ela é calculada através de H vezes F, né? Sendo que esse H é chamada constante de Planck, é uma constante universal, então ela sempre tem esse valor aqui, né? De 6,63 vezes 10 na menos 34 joules segundo, não é? E se eu multiplicar essa constante de Planck vezes a frequência de um determinado comprimento de onda, de uma cor, eu tenho qual é a energia associada a ele. Então, geralmente, luzes mais intensas estão associadas a uma quantidade grande desses pacotes de energia, que seriam os fótons, certo? Outra maneira de calcular isso é através dessa relação aqui de H vezes C sobre lambda, ou seja, a velocidade da luz pelo comprimento da onda, certo? Então,
Essas duas equações aqui relacionam para nós o comportamento, né, ondulatório e corpuscular da luz, porque ela apresenta o que se chama de natureza dual. Então, na mecânica quântica, tem experimentos que mostram que se você pegar qualquer feixe de onda eletromagnética e fizer experimentos para mostrar que ele tem características de onda, você vai mostrar isso. E se você colocar em experimentos que mostrem que ele tem características de partículas, você também vai ter isso. Então, isso, digamos assim, é o chamado natureza dual da luz, ou de qualquer onda eletromagnética existente aí. E quando eu falo em ondas eletromagnéticas, geralmente eu me refiro a um espectro bem amplo como esse que está ilustrado aqui. Então, se você observar, aqui embaixo a gente tem as, digamos, cores, não é, do arco-íris, que estão bem compactadas aqui no meio, e tem outras partes do espectro eletromagnético, não é? Que vão com comprimentos de onda ou frequências muito baixas, não é? Desse lado esquerdo aqui, e comprimentos de onda muito curtos ou frequências muito altas desse lado direito aqui. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de estruturas para comparar com o tipo de radiação ou onda eletromagnética, não é? E também está associado com o seu comprimento de onda. Então, por exemplo, ondas de rádio aqui tem comprimentos que vão desde o 10 na terceira metros, né? Comprimentos bastante longos, passando aqui por coisas como da ordem do ser humano, né? Do comprimento ou do tamanho do ser humano, insetos, ponta de uma agulha, não é? Então aqui você já está indo na onda, passando aqui ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, o visível, que é o que a gente enxerga, que são aquelas cores do arco-íris, é uma faixa muito estreita, ultravioleta, que a gente já não enxerga, não é? Então, se você vê aquelas lâmpadas, as chamadas lâmpadas de luz negra, certo? O que é aquilo? É uma lâmpada que emite nos comprimentos de onda, numa frequência aqui próximo do violeta, que é um roxo bem apagadinho, e a maior parte no ultravioleta. Então, para nós, parece que aquela lâmpada está emitindo nessa coloração aqui do roxo mais apagado, mas é porque ela tem pouca intensidade numa parte do espectro que a gente consegue enxergar, certo? E o que acontece é que depois aqui, a gente não percebe, certo? Inclusive, ficar olhando para lâmpadas que emitam bastante ultravioleta é perigoso. Por quê? Porque esse comprimento de onda, essa frequência, ela tem energia o suficiente para interagir com a lente cristalina que nossos olhos naturalmente têm, que é uma lente flexível. E aí isso causa reações fotoquímicas que podem levar a uma formação mais esbranquiçada do cristalino, que seria algo como aquela doença chamada catarata. Não é? Você promove reações químicas que mudam e fazem com que esse cristalino perca a flexibilidade e você perca, digamos, a visão, certo? Hoje tem tratamentos, né? Você faz uma cirurgia, você substitui essa lente por uma lente artificial, não é? Tem como você curar isso, certo? E aí, indo para comprimentos de onda menores, aí você tem o raio-x, né? Que é um comprimento de onda aqui na faixa de 10 na menos 10 metros, que é oriundo da emissão de fótons da primeira camada dos elétrons nos átomos, não é? E os raios gama, que são radiação ionizante, né? Radiação que vem do núcleo dos átomos, certo? Então, isso aqui que é uma radiação que é perigosa para nós, pode levar a provocar câncer, não é? O raio-x também, só que no caso do raio-x, poucos centímetros do nosso ar, da atmosfera, já consegue embarrar esses caras aqui. Diferente dos raios gama, que aqui você precisaria de geralmente uma parede ou um bloco de concreto de mais ou menos 1 metro de espessura para barrar esses caras aqui, certo? Bom, frequência, comprimento de onda e energia estão associadas, não é, ao espectro eletromagnético e às ondas eletromagnéticas. Então, a energia alta seria você ter vários daqueles pacotes dos fótons, não é? Que compõem a radiação eletromagnética. E aí, se você tiver uma intensidade de fótons suficientes, e eles estiverem no espectro do visível, você vai ter luz visível com intensidade bastante alta, certo? Se você tiver uma quantidade pequena desses pacotes de fótons,
você vai ter pouca energia e uma intensidade baixa na luz do espectro visível. O mesmo vale para toda a faixa do espectro, né? Sim, esqueci de comentar aqui a parte do infravermelho, né? Que seria basicamente o calor que a gente consegue perceber quando aproximamos as nossas mãos, por exemplo, de uma fonte quente. Tanto é que o desenvolvimento daquelas câmeras que enxergam no infravermelho é você desenvolver um sensor semicondutor que consegue captar esse sinal e, através de uma programação de um software, você transformar isso numa imagem, certo? Então, essas câmeras aí de segurança, de inspeção, que trabalham no infravermelho, elas podem, por exemplo, ser utilizadas para você inspecionar painéis de conexões elétricas ou sistemas elétricos que podem estar com uma sobrecorrente, provocando um aquecimento bastante alto, sem necessariamente você chegar próximo, não é? Sem você se expor ao perigo, certo? Então, quando eu falo aqui nessa questão do espectro eletromagnético, né? A luz visível, não é? Ela tem comprimentos da ordem aqui que vão lá passando ali desde o violeta, né? Com comprimentos de onda aqui de 0,4 micrômetros, né? Passando aqui a 0,5 micrômetros, que é o verde, e 0,65 como o vermelho. Então, nós, os seres humanos, enxergamos aqui de 0,4 micrômetros ou 400 nanômetros, dependendo da escala que você aparece, até cerca de 650, 700 micrômetros ou 650, 700 nanômetros, né? Que seria o visível para nós, certo? E, como a gente já mencionou, né, a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, certo? Então, a gente sabe que os campos elétricos e magnéticos interagem com os meios materiais e que dão respostas com intensidades diferentes. Então, quando eu falo de interação de ondas eletromagnéticas, principalmente o espectro visível com os meios materiais, eu estou falando de, basicamente, interação de campos elétricos e magnéticos, certo? Como a gente sabe que, do ponto de vista de resposta, do ponto de vista magnético, poucos elementos na tabela periódica respondem de maneira mais intensa, que seriam aqueles metais que a gente viu lá, o níquel, o cobalto, o ferro e o európio, que seriam esses materiais, esses metais, não é? Os outros elementos da tabela periódica e as suas composições, muitas vezes, têm uma baixa resposta ao campo magnético, certo? Então, a grosso modo, eu posso dizer que uma das características que está sendo mostrada aqui, que é o chamado índice de refração, seria mais o comportamento, a resposta a um sinal elétrico que você aplica aos materiais, não é? Então, o índice de refração ele está associado com o desvio que a luz sofre quando ela está se propagando em um meio transparente, né? A gente já vai classificar isso, e ela passa para um outro meio transparente. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse transferidor, né, nessa figura direita. Aqui eu tenho um feixe de luz vermelho, não é, um raio de luz, que está incidindo nessa superfície aqui de fronteira entre o ar e a água, considerando aqui a água, né, com um ângulo de 60 graus. Então, isso aqui está associado àquela lei de Snell que a gente vê lá no ensino médio, né, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, ou seja, se incidiu aqui em relação a essa normal imaginária a 60 graus, ele vai refletir a 60 graus. Então, todo o espelho, toda a superfície muito bem polida, vai seguir essa lei. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas o ângulo de refração, que é parte da luz que entra no meio transparente, ele muda. Então, percebam que a incidência aqui está em 60 graus, mas o ângulo aqui está um pouco maior que 30. Olha só, 30, aqui daí já seria, sei lá, 35, 40 graus mais ou menos, certo? Então, incide com 60, refrata a 40 graus. Então, o que acontece? Por que esse facho de luz parece que ele quebra quando ele muda de meio transparente? No caso, a água a luz entrando na água, ou num vidro, ou num acrílico, ou qualquer meio transparente. Por que isso acontece? Justamente porque quando eu tenho um meio material, que é diferente do ar, que é um gás, meio líquido, por exemplo,
a interação do campo elétrico e também do campo magnético que compõe a luz, ela vai sofrer uma espécie de desaceleração, ou seja, a velocidade da luz vai alterar. E aí a velocidade da luz está relacionada com o índice de refração, que é esse desvio da luz, certo? Então, olha só, quando eu tenho que N, que é a medida do índice de refração, é igual a C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo, e V é a velocidade da luz no meio transparente, incluindo meios gasosos e meios líquidos e sólidos, certo? Então, eu posso escrever isso como uma razão entre a raiz quadrada daquele produto ali de ε0 e μ0, que são a permissividade e a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética, divididos por a raiz quadrada de μ vezes ε, que seriam a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética, para os meios materiais transparentes, certo? Então, é por isso que dependendo do meio transparente que eu tiver, eu vou ter mais ou menos desvio da luz que passa de um meio para o outro, certo? Então, algumas correções, por exemplo, em sistemas de aquisição de imagem têm que ser feitas, porque como é que eu foco ou consigo aproveitar melhor a luz para um sistema de captação ou um sensor de captação de luz? Eu uso lentes. Então, por que hoje eu tenho uma grande qualidade nas fotos que eu consigo tirar com os celulares, sendo que os celulares são aqueles sistemas compactos, não é? Então, se você olhar aí, você tem um conjunto de lentes, não é? Que vão focar ou desviar a luz de maneira diferente, para que você consiga ter uma versatilidade na captação de imagens. Então, muitas vezes, as marcas aí que vendem os celulares, vocês percebem que tem mais de um conjunto de lentes. É a chamada lente macro, que é para você tirar fotos de muito perto. Então, você consegue fazer um foco numa distância muito curta, não é? Geralmente, aquela espessura ou menor que a espessura do celular, que hoje estão cada vez mais finos, certo? Ou lentes que daí você consegue jogar o foco mais para longe, não é? Então, você consegue daí, no mesmo arranjo de lentes ali, fazer fotos que pegam desde, sei lá, uma folha ou um inseto em cima de uma pedra, não é? Que você aproxima muito o celular, até o fato de você poder, por exemplo, usar para tirar fotos de uma montanha ou florestas mais ao longe, não é? Então, esse é um exemplo de você ter meio transparente, como vidros ou lentes, que desviam a luz e estão associados a esse tipo de interação da radiação eletromagnética, certo? Então, por exemplo, qualquer meio transparente vai apresentar um índice de refração, certo? E quando a gente fala nessa questão aí dos meios, transparentes ou não, só antes do exemplo, a gente classifica eles de 3 maneiras. Então, você tem os meios transparentes, no caso seria esse primeiro cara aqui, né, esse primeiro disco. Você tem os materiais translúcidos, que permitem a parte da luz passar, né? Então, esse cara aqui do meio, né? E, por fim, eu tenho os materiais opacos. Eu não consigo enxergar através deles. Então, esses 3 caras aqui, eles são materiais, eles são feitos do mesmo material. É um material cerâmico à base de alumínio, certo? Dióxido de alumínio. Mas por que eu consigo, nesse caso, observar o que está lá atrás, né? As letras que estão no papel, nesse parcialmente, nesse eu não consigo? É por causa da estrutura cristalina. Neste caso aqui, esse tem uma estrutura cristalina, bem orientada. Esse daqui tem uma estrutura que é quase cristalina. E esse aqui é totalmente amorfo, certo? Então, lembra lá atrás, quando a gente falou dos materiais cerâmicos que permitiam a passagem da luz, que não tinham estrutura amorfa, os vidros? Então, esse é um exemplo disso, né? Da interação da radiação eletromagnética com materiais que quimicamente são a mesma coisa, só que aqui eles apresentam estruturas microscópicas. Na verdade, este apresenta estrutura microscópica, esse quase não, esse está na transição, né? E tem uma certa ordenação, mas não muito, e esse aqui que não tem ordenação nenhuma, certo? Então, as chapas metálicas, por exemplo, não têm transparência nenhuma para o espectro visível. Mas se eu jogar aqui para comprimentos de ondas diferentes, por exemplo, raios X ou raios gama, dependendo da espessura da minha chapa metálica, esses caras atravessam e eu consigo formar uma imagem com o que está
atrás desses materiais. Não é? Outra coisa, por que o carro fica sempre bastante quente quando eu deixo ele no sol? Porque o vidro, em geral, deixa o ultravioleta, que tem uma energia maior, passar. Esse ultravioleta e o visível, eles são absorvidos pelo material no interior do carro. E quando eles são remitidos no infravermelho, que o vidro é totalmente opaco, ou seja, o vidro não deixa o infravermelho passar. Então é por isso que quando você para o carro no sol, ele fica quente na parte interna depois de um tempo, porque os vidros não deixam com que o infravermelho escape e ele fique se acumulando lá dentro, certo? Então, só para a gente ver aqui essa questão do índice de refração e como muda a velocidade da luz no meio. Então, olha só, se eu considerar água tendo um índice de refração de 1,33 para a luz visível, e sabendo disso, qual será a velocidade da luz na água, ou seja, com qual velocidade ela vai se propagar. Então, o índice de refração é uma razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Ok? Então, se eu trocar aqui o N pelo V, eu vou ter que V, que é a velocidade da luz no meio, vai ser igual a C sobre N. Então, dividindo 3 vezes 10 na 8 por 1,33, isso vai dar 2,25 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, percebam que a ordem de grandeza da velocidade da luz, ela não se alterou. Ela não caiu tanto assim, certo? Ela apenas mudou aqui, de 3 para 2,25, ou seja, uma redução de 0,75, certo? E essa redução é o que também está ilustrado nessa imagem aqui, por causa da interação das moléculas da água com os campos elétricos e magnéticos. Então, essa interação, esse gasto de energia, faz com que você desacelere a luz, certo? E também diminua a sua intensidade depois de um certo ponto. Então, sobre essa questão da intensidade, a gente já vai falar mais sobre ela. Professor, Diga lá. qual que é, de onde surgiu aquele 3, alguma coisa? 3x na 10/8. Esse valor aqui? Isso. Então, essa é a velocidade da luz no vácuo. Então, essa é uma das constantes universais que nós temos até hoje, né? Que a maior velocidade que você consegue desenvolver é justamente essa daqui, né? Então sempre vai ser usado esse valor mesmo. Isso, falou em velocidade da luz no vácuo, é esse cara aqui que a gente usa sempre. Tá, ok. Obrigado. Imagina. Assim, só complementando, uma das dificuldades, né, de se determinar a velocidade da luz, pelo menos em tempos mais antigos, era justamente porque essa velocidade aqui ela é muito elevada. Pra vocês terem uma ideia, a distância que nós estamos do Sol ela é muito, muito grande, mas a luz consegue fazer esse percurso em 8 minutos, certo? Então, qualquer, digamos, anomalia que aconteça na superfície do Sol, a gente só vai descobrir 8 minutos depois, certo? E outra coisa, se você conseguisse dar a volta na Terra, ou seja, fosse lá para o Polo Norte e quisesse fazer uma volta completa do Polo Norte, passando pelo Polo Sul e voltando para o Polo Norte, nessa velocidade aqui, você conseguiria dar 7 voltas e meia, mais ou menos, em 1 segundo. Tão alto que é o valor desta velocidade. Beleza? Bom, então, dando continuidade aqui, vamos falar um pouco mais da interação, mais do ponto de vista macroscópico. E aí vocês podem se perguntar o que essa garrafa de cerveja tem a ver com isso. Bom, se eu considerar que toda a luz que chega num objeto, porque para eu chegar a qualquer objeto, a luz tem que chegar nele, tem que refletir nele e tem que vir para os meus olhos. E aí meu cérebro vai processar essa informação. Então, se eu considerar que toda a luz que chega no objeto é igual a I0, 3 coisas acontecem com a luz no objeto. Parte da luz vai ser transmitida, que é essa intensidade de transmissão aqui. Parte da luz vai ser absorvida e parte da luz vai ser refletida, certo? Transmitida é quando eu tenho alguma coisa totalmente transparente, como esse caso aqui à esquerda, certo? Se eu
considerar aquela equação para esse cara aqui, parte da luz é refletida, eu consigo ver esse material aqui à base de silício, né? Esse disco transparente. Parte é absorvida, então parte vai ficar no interior do material. E parte vai ser transmitida para que eu possa enxergar o que está ali embaixo dele, certo? Neste caso aqui, o termo de transmissão, ele praticamente não existe, ele é muito pequeno. Basicamente aqui vai ter, nesse caso, vai ter só os termos de... vai ter os termos de absorção e reflexão, e esse aqui vai ser muito pequeno. Então, se eu chamar esse cara aqui de 1 ou 100%, ele tem que ser dividido nesses três caras aqui. Então, em alguns casos, por exemplo, eu quero preservar certas bebidas ou alimentos. E aí, a melhor maneira é em recipientes de vidro, porque quimicamente eles não reagem com as substâncias. E aí, se eu quiser que parte da luz não seja transmitida para o interior dele, eu uso substâncias químicas ou monto meu material para que a luz não tenha tanto esse fator aqui, não tenha essa interação aqui seja bem pequena. E essa aqui também, ou maximizar a absorção e a reflexão, certo? Uma outra forma de escrever essa equação é essa daqui. Então, se eu dividir todo mundo aqui por I0, o que acontece? Se eu dividir esse termo por I0, isso aqui vai ficar igual a 1, que é o que aparece aqui. E esse cara aqui eu posso chamar de T maiúsculo, esse cara aqui de A e esse cara aqui de R. Então, transmissão, absorção, reflexão. E aqui eu tenho a ilustração disso que acontece. Então, a luz que incide, parte é absorvida no meio, parte é transmitida, parte é refletida. Isso pensando aí em materiais que vão ter esses três caras aqui. Se eu pegar uma chapa metálica, por exemplo, eu não tenho termo de transmissão. Vou ter termo de absorção e reflexão, certo? Se eu polir a superfície desse metal, para deixar como se fosse um espelho, boa parte desse termo de absorção se perde e eu vou ter a maior parte concentrada na reflexão, certo? Então, os vidros, por exemplo, se eu começar a empilhar várias e várias camadas deles, eu vou começar a ter essa mudança na questão da transmissão. Eu começo a perder a parte de transmissão e começo a ganhar na parte de reflexão e a absorção, certo? E a questão do índice de refração também pode estar associado com essas propriedades, com essas três, digamos, características dos materiais. Então, por exemplo, aqui é uma equação que eu relaciono a parte de reflexão, que pode ser dado como uma razão entre o IR e o I0, e essa equação aqui, onde eu tenho os índices de refração dos dois meios. Por quê? Porque o índice de refração, ele só tem sentido se eu comparar com a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio, certo? Então, por exemplo, qual que é o índice de refração para o ar da nossa atmosfera? Ele é aproximadamente igual a 1. Por quê? Porque se eu pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz no ar da nossa atmosfera, eles vão ser valores muito próximos, certo? Então, por isso que, para algumas condições, eu considero que o índice de refração no ar é muito próximo ao do vácuo, que também é igual a 1. Na água, nesse exemplo aqui, é 1,33. No vidro, dependendo, pode chegar a 1,20, 1,3, 1,4, 1,5, depende do material. Alguns materiais poliméricos é 1,5, 1,6. Então, quanto maior for o índice de refração do meio sólido transparente, maior vai ser esse desvio. Então, mais esse raio aqui vai se aproximar dessa reta normal aqui, certo? Maior vai ser o desvio da luz no meio, certo? Então, avançando aqui. Sim, e aqui também é aquela questão da superfície do material. Então, as chamadas lentes antirreflexo. Então, se você observar aí qualquer apresentador que use lentes ou óculos em telejornais, por exemplo,
você não tem o reflexo de lâmpadas, não é? Que seria comum nos estúdios aí de gravação. Isso acontece porque você coloca uma fina película em cima do material da lente que vai absorver ou diminuir essa questão desse índice de reflexão. E aí você tem aqui, não tem esse efeito de reflexão, no caso, na superfície da lente, certo? Quimicamente também tem aquelas lentes que têm outros compostos que reagem com o comprimento de onda da luz. Então, aquelas chamadas lentes transitions, que em ambientes mais claros, elas diminuem a intensidade da luz que passa, é porque no ambiente mais claro você tem maior concentração do ultravioleta, certo? E aí esse cara produz uma reação fotofísica com o material da lente e ele começa a absorver, o seu índice de absorção começa a aumentar, não é? Esse índice de absorção aumentando, a lente escurece, deixando passar um pouco menos luz, certo? E aí quando você vai para o ambiente interno, que daí tem menor emissão de ultravioleta, você daí tem a diminuição do índice de absorção, não é? E aí você tem o restabelecimento da transmissão da luz, certo? Então, materiais, isso aqui, por exemplo, parece vidro, mas é basicamente um material à base de acrílico, né? Os acrílicos que estão substituindo os vidros aí em várias aplicações, não é? Porque eles são transparentes e a vantagem é que eles são flexíveis, então você pode moldá-los de certa maneira sem você rompê-los, certo? Sim, essa aqui é só uma outra versão da equação, né? Em que eu estou considerando o meio 2, no caso, sendo um meio sólido, e o meio 1 sendo ar, por exemplo. Eu troco esse N1 por 1, e o NS vai ser o N do meio sólido, certo? Claro que também, quimicamente, a composição dos materiais transparentes ou translúcidos podem, ou até mesmo os opacos, podem apresentar cores. Por quê? Porque eu posso escolher substâncias ou compostos químicos que vão interagir com a luz, fazendo com que só uma das frequências da luz volte. Então, se eu enxergo alguma coisa que seja azul, como é o caso ali dos materiais, quimicamente eu tenho substâncias no seu interior que vão deixar passar ou refletir predominantemente a cor azul, para que eu enxergue ela, atenuando as outras cores, não é? Então, se eu voltar aqui, olha só, garrafas com coloração azulada, ou esverdeadas ou amareladas, ou ainda vidros decorativos em sacadas e janelas, que têm justamente essa finalidade aqui para diminuir um pouco a intensidade do sol, não é? Tendo essa coloração devido a compostos químicos. Existe hoje no mercado as chamadas janelas inteligentes, que são, digamos, duas lâminas de vidro, não é? Ou lâminas de vidro convencionais, e no meio eu coloco um gel que eu ligo num sistema elétrico, e dependendo do sinal elétrico que eu coloco nesse gel, eu posso deixar ele totalmente transparente, translúcido, como é o caso desse cara aqui, totalmente opaco, ou ainda mudar a cor dele, fazer com que ele fique num tom azulado, esverdeado, certo? Que são, digamos assim, dispositivos que você tem hoje aí para colocar em janelas ou, digamos, sei lá, numa janela que você queira diminuir, por exemplo, a intensidade da luz do sol, certo? Bom, e uma equação que eu uso aqui, não é, que é utilizada para calcular a intensidade da luz transmitida, é essa daqui. Então, IT, né, a intensidade transmitida, é igual a I0, a intensidade que chega, vezes a função exponencial de menos beta x. Beta é o chamado coeficiente de absorção do material. Então, materiais que deixam passar muito pouca luz vão ter um valor elevado para esse coeficiente aqui, certo? E o x que aparece aqui é a espessura do material. Então, muitas vezes o material tem um índice de absorção baixo, mas ele tem uma espessura alta. E aí a porcentagem transmitida, ou a parcela transmitida, vai ser pequena, certo?
Também posso correlacionar, como vocês estão vendo aí, nessa equação aqui embaixo. O IT é igual a I0, que multiplica 1 menos R ao quadrado, vezes o exponencial de menos beta-x, ou seja, seria uma outra forma de trabalhar essa equação, se eu quiser correlacionar com o índice de absorção do material, não é? O índice de reflexão do material, certo? Então, no exemplo 2, a gente tem a aplicação desse exemplo aí de cálculo, como vocês podem ver. Então, olha só, ele diz a seguinte coisa. A fração da luz transmitida através de um vidro com espessura de 200 milímetros é de 0,98. Calcule o coeficiente de absorção desse material. Então, olha só, ele está me dizendo que esse vidro aqui, que tem 200 milímetros de espessura, ou cerca de 20 centímetros, ou seja, é um vidro bastante espesso, ele transmite 0,98 ou 98% da luz que chega nele, certo? Então, o coeficiente de absorção para esse material tem que ser algo pequeno, tem que ser um valor pequeno, justamente porque está passando bastante luz por esse vidro que tem uma espessura aí considerável, certo? Então, só analisando aqui essa questão, se 98% da luz passa, os outros 2% têm que estar distribuídos na parte da reflexão e na parte da absorção, certo? Pode ser 1% para cada um, ou 1,5% para cá e 0,5% para cá, enfim, tanto faz. É uma forma da gente encarar isso daí. Bom, então, olha só, para eu poder calcular essa parte, eu vou passar esse zero aqui que está multiplicando, dividindo. Por quê? Porque eu vou ter que isolar o beta que está nesse lado aqui da equação. E aí, primeiro, eu tenho que deixar só o exponencial sozinho do lado de lá da igualdade. Então, o I0, que está multiplicando, passa dividindo. Então, se eu dividir IT por I0, eu posso trocar por T, que é o transmissão, porque eu não tenho o valor da parte I0, né, da intensidade I0. Ou posso considerar igual a 1, tanto faz. Então, daí a parte transmitida vai ficar igual a exponencial de menos beta-x, não é? Para eu tirar o exponencial daqui, eu tenho que aplicar a equação ou a função inversa do exponencial, que é o logaritmo natural. Então, eu tenho que aplicar o logaritmo natural dos dois lados da igualdade. Então, vai ficar ln da parte transmitida igual a ln de exponencial de menos beta-x. Okay? Ln e exponencial são inversos, que seria a mesma coisa que eu multiplicar x por 1 sobre x, não é? Isso dá igual a 1, então esse ln cancela com esse exponencial e só fica menos beta-x. Como eu quero isolar o beta, o x que está multiplicando, ele passa dividindo. Então a equação fica beta igual a menos 1 sobre x ln da parte transmitida. Substituindo os valores, quem que é o x? 200 milímetros. Então perceba que eu não mudei para metros, eu estou usando milímetros aqui. ln de t. T é o 0,98. Então fica ln de 0,98 vezes 1 sobre 200, negativo. Esse cara aqui vai dar um valor negativo, que cancela com esse negativo aqui da frente, e aí você vai ter 1,01 vezes 10 a menos 4 por milímetro, certo? Então, o coeficiente de absorção tem essa unidade de 1 sobre metro ou 1 sobre milímetro, dependendo da unidade que você usa aqui, e o valor dele é de 10 na menos 4, ou seja, um valor bem pequeno, não é? Isso aí está associado justamente, né, ao fato, e está de acordo com o que a gente vê aqui, né, que 0,98 é a transmissão. Se você baixar isso aqui, por exemplo, para 0,5, 0,6 ou 0,4 e usar o mesmo procedimento, você vai perceber que, calcular para esses valores, você vai ver que esse valor de beta tende a aumentar, porque você diminuiu a parte da transmissão, certo? Bom, então falando um pouquinho agora da questão... Desculpa, eu não entendi ali muito bem como é que você fez a conta. A conta? Essa da aplicação do logaritmo aqui? Isso, essa mesmo. Tá. É que acontece o seguinte, a função exponencial é uma função matemática que descreve crescimento
ou diminuição de qualquer grandeza física. Para eu poder isolar esse beta que está aqui, o que acontece? Eu tenho que fazer sumir essa função exponencial, porque enquanto o beta estiver na função exponencial, eu não posso trabalhar com ele. E aí, para eu poder fazer isso, eu vou multiplicar pela função logaritmo natural, que seria a função contrária dele. Uhum. E aí, é a mesma coisa que multiplicar seno por seno na menos 1, ou arco seno, que seriam funções contrárias. E aí, esse cara aqui, esse ln, cancela do exponencial. Então, é por isso que só fica menos beta-x aqui. Ah, tá, ele é o inverso. Isso, ele é o inverso. Ah, tá, entendi. Beleza? Obrigado. Imagina. Tá. Então, falando um pouco aqui da questão da absorção, não é? Então, voltando aqui atrás, por que essa garrafa parda aqui, né, com essa coloração mais amarronzada, ela deixa passar pouca luz? É justamente por causa da composição química que eu coloco no vidro, não é? Esses vidros aqui, por exemplo, quando eu derreto só lá a sílica, né, o óxido de silício, que forma o vidro, ele tende a formar um vidro mais transparente, que é o caso desta garrafa aqui. Se eu quiser mudar a coloração, eu tenho que colocar impurezas químicas no meio do material, no caso dos vidros, que são cerâmicos, e corantes ou aditivos, nos casos dos materiais poliméricos, para que eles mudem de cor. Então, se você pegar uma placa de acrílico colorida, vermelha, azul, verde, amarela, eu coloquei um aditivo químico que vai interagir com a luz que passa por ela e que reflete com ela, justamente para eu ver apenas parte do espectro visível, não é? Então, por exemplo, aqui eu tenho a questão da parte de reflexão e aqui o comprimento de onda. Então, percebam que o visível estaria nessa faixa aqui, do 0,4 ao 0,7. Então, percebam que nesse meio aqui, a parte de reflexão é pequena. Não é? Então, tem uma boa absorção nessa faixa aqui. Então, entre 0,5 e 0,6, isso aqui seria o verde para o amarelo. Então, na faixa do verde para o amarelo, a cor fica no material, ela não é refletida. Não é? O que é bem refletido aqui é a parte do azul, do violeta, e uma parte aqui do vermelho, certo? Ou do alaranjado e do vermelho. Então, essas combinações de cores é o que vão dar a cor do material, porque vai faltar essa parte aqui entre o verde e o amarelo, certo? Então, isso também justifica por que eu tenho os minerais aí conhecidos como pedras preciosas que tem essa coloração aqui. Então, no caso, alguns mais esverdeados seria lá a esmeralda, por exemplo, e o mais avermelhado seria o rubi. Então, se eu pegar a estrutura desses caras aqui, microscopicamente falando, eles têm uma estrutura muito parecida com a estrutura do diamante. A diferença é que o diamante não tem compostos químicos que vão interagir com a cor, deixando esse aspecto visual aqui, certo? Então, por exemplo, olha só o rubi. O rubi tem uma boa absorção aqui na parte, a parte de transmissão dele, aqui nesse eixo é a porcentagem de transmissão quanto o comprimento de onda. Então, percebam aqui que na parte do violeta, do azul, você tem, digamos, quase que um vale, não é? Ele absorve bastante nesse espectro do violeta, do azul, certo? E deixa passar aqui mais a parte do vermelho, certo? Parte aqui do verde, do vermelho, do amarelo, do laranja, ele absorve bem, ele não deixa transmitir. Então, ele transmite mais a parte do vermelho, que seriam compostos químicos. E esses compostos químicos é o que também você pode usar para dar coloração dos vidros. Então, por exemplo, se você pegar esse íon de cobre aqui, né, o cobre 2+, o vidro ele fica com um tom azul esverdeado. O cobalto 2+, já vai para o azul ou para um violeta. O cromo 3+, fica numa coloração esverdeada, um verde mais promissor, mais proeminente. O manganês 2+, amarelo, e o manganês 3+, púrpura, certo? Então, isso também dá a coloração de alguns minérios. Se você vê aí a parte de minerais que tem aí, eles são alguns com umas cores mais proeminentes. Por que existe a cor?
Porque existem esses caras aqui, né? Esses íons metálicos que interagem com o espectro visível. Se você pegar, por exemplo, a questão dos metais, não é? Ou melhor, antes de chegar nos metais, se você pegar aí, por exemplo, os óxidos, que seriam a reação química com oxigênio de alguns metais. Qual é a coloração da ferrugem, principalmente no metal, no ferro? É um avermelhado mais escuro puxando para o marrom. Agora, se você pegar um óxido de alumínio, que é a oxidação do alumínio, é um tom mais esbranquiçado, né? Se você pegar ali o óxido do latão, é um tom, ou do cobre, vai para tons mais esverdeados, justamente por causa dessa interação química, né, do oxigênio com esses materiais, que furtam parte da composição do espectro visível, certo? E é isso que nos dá o aspecto visual de muitas substâncias. E agora, falando um pouco mais aqui do ponto de vista microscópico, dos subníveis e níveis eletrônicos, do nível molecular atômico dos materiais, a interação da luz pode se dar com aqueles diagramas de bandas que nós vimos lá atrás para classificar os materiais, entre condutores, semicondutores e isolantes, certo? Então, eu sei que a energia de um pacote de um fóton de luz é basicamente esse produto aqui, né? A constante de Planck vezes a frequência da luz. E como eu sei que eu tenho a divisão em estados eletrônicos, níveis e subníveis, para que um elétron passe de um nível para outro, ele precisa ganhar energia. Se essa energia vem em forma de radiação visível, quando o elétron ele interage com uma onda eletromagnética, ele pode transitar. Então, para que ele transite desse nível 2 para o nível 4, ele tem que ganhar essa diferença de energia, que é o que eu represento aqui atrás. Olha só, a variação de energia entre o nível 2 e 4 tem que ser justamente igual a esse produto HF aqui. Se ele se o nível de energia for maior, não é? Que coloque ele, por exemplo, nesse meio aqui, que seja um nível proibido, ele não vai absorver. Mesma coisa para cá. Então, se ele ganhar energia desse nível E2 para o nível E3 exatamente, ele faz a transição. Caso contrário, isso não acontece. E esse tipo de coisa que eu vejo na iluminação com essas lâmpadas à base de gases. Então, as lâmpadas fluorescentes, não é? Alguns modelos delas aqui, ou as lâmpadas de neon, o que elas são? São gases que eu aplico uma diferença de potencial, certo? Que vai excitar os elétrons para migrarem de um nível eletrônico menor para maior. E aí, quando os elétrons caem desse nível maior para o nível menor, eles emitem fótons, que seriam a luz emitida por essas lâmpadas. No caso dessas lâmpadas fluorescentes, aqui dentro você tem vapor de mercúrio, né? Aquele metal lá que em temperatura ambiente é líquido, mercúrio. Então você tem uma quantidade muito, muito pequena de mercúrio aqui dentro. Quando você dá o potencial elétrico, você excita o mercúrio, ele emite luz, mas só que ele não emite essa luz branca que a gente vê. Ele emite luz ultravioleta. O ultravioleta ele vai interagir quimicamente com um pó branco, que é chamado fósforo, comercialmente, mas o elemento químico fósforo não está presente. E esse pó branco, ele recebe os fótons de ultravioleta emitidos pelos átomos de mercúrio e começa a brilhar nessa coloração branca, certo? Que faz com que você tenha a emissão da luz branca. Já o neon não, né? Depende da composição do gás neon. Então essa cor mais num tom rosa aqui, por exemplo, é o gás neon puro. Se você misturar outros gases como hélio, xenônio, criptônio, radônio, você produz aquele neon, ou aquela luz de neon, nas colorações mais indo para o vermelho, para o azul ou para o verde, certo? E as lâmpadas de LED também funcionam com sistemas assim, só que no caso do LED, você, de um lado, fornece cargas positivas,
que seriam os elétrons, os buracos, e do outro lado as cargas negativas, que seriam os elétrons. E a combinação de elétrons e buracos emitem fótons, que dependendo da configuração e da composição química ali do seu semicondutor, do seu diodo, você vai emitir na luz vermelha, na luz azul ou na luz verde, que é a composição da luz branca que nós temos aí, certo? E no caso dos metais, por que visualmente ele tem esses aspectos diferentes? Ou seja, aqui são os metais comercialmente mais utilizados, né, que são as ligas de latão, o aço, o bronze, o cobre e suas ligas, o alumínio e o ferro. Então, por que alguns têm esse aspecto mais prateado, outros mais avermelhado ou acobreado e outros mais dourados? Por causa dos níveis da banda de condução e da banda de valência. Então, lembrem que no caso dos metais, essas bandas estão muito próximas ou sobrepostas. E aí, quando a luz visível interage aqui com os estados eletrônicos ocupados, eles emitem os elétrons para estados eletrônicos mais altos. Quando os elétrons decaem, eles decaem para muito próximo, não é? Porque ele tem uma série de estados vazios aqui que ele pode escolher. E aí, quando ele emite o fóton, ele não emite toda a mesma energia. E dependendo da onde ele vai parar aqui, nesses estados desocupados, ele vai emitir menos energia, e aí você vai ter essa coloração diferente dos materiais, não é? Então, o cobre tem essa característica, mais avermelhado, o latão esse mais dourado, justamente por causa desse tipo de interação que você tem aqui, certo? E já para os materiais semicondutores, como a interação entre as bandas depende ali da separação entre a banda de condução e a banda de valência, eu posso montar os meus sensores que vão ser perceptíveis para certas faixas ou para o espectro visível como um todo, não é? Então, olha só, se eu pegar a energia máxima de um fóton e trabalhar com essa relação aqui, então, energia máxima igual a comprimento de onda mínimo, eu posso relacionar qual que vai ser a faixa de absorção com um determinado comprimento de onda ou comprimentos de onda. Então, se eu pegar aqui, para esse comprimento de onda 0,7, a energia associada a ele é 3,1 elétron-volts, certo? Para 0,4, que seria o ultravioleta, né? Então, aqui seria infravermelho indo para o infravermelho, e aqui seria violeta indo para o ultravioleta. Então, se eu pegar esse cara aqui, a energia associada a ele é de 1,8 elétron-volts, não é? Então, lembrando que o espaçamento energético entre bandas de condução e valência eu posso calcular em elétron-volts, não é? Então, dependendo da frequência da onda, ou conjunto de ondas que chega, elas podem passar pelo meu semicondutor e não interagir com ele, não é? Então, por exemplo, para os materiais não metálicos, se tiver um espaçamento de bandas aqui superior a 3,1 elétron-volts, o que acontece? Eles vão ser incolores, vão ser transparentes, não é? Para a minha luz visível. A luz visível não vai interagir com eles, certo? Por quê? Porque a faixa de energia está entre 3,1 e 1,8 elétron-volts, certo? Então, dependendo ali do espaçamento, a radiação não interage com eles. E, claro, se eles tiverem daí alguma coisa menor que esse espaçamento energético, eu posso ver o meu semicondutor com uma coloração mais azulada, esverdeada, avermelhada, não é? Ou ele vai emitir esse tipo ali de comprimento de onda, certo? Então, só a questão disso daqui para a questão dos LEDs, não é? Para que eu tenha uma lâmpada LED que possa emitir nas 3 cores primárias para a formação de imagens, eu preciso de um LED que emita vermelho totalmente, verde totalmente e azul totalmente. E só recentemente, se eu não me engano, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, é que a gente conseguiu produzir LEDs que emitissem na luz azul especificamente. Então, se você observar, a criação das TVs, dos monitores com LED, posterior aos anos 90,
justamente porque você precisava aprimorar, desenvolver e aprimorar a tecnologia de emissão do azul, para que você possa formar as imagens dos monitores, né, com base nas cores, certo? E, indo mais aqui para a questão do campo de tecnologia, a gente tem dois avanços, ou a criação de dois instrumentos envolvendo essa questão das propriedades ópticas, que são o laser, não é? Que é a emissão de um feixe de luz coerente, ou seja, muito bem confinado, em diversos comprimentos de onda, de luz, que me permitiram avanços em diversas áreas. Então, com o laser, por exemplo, eu posso transmitir informações via satélite, eu posso fazer questão de estampagem, corte, gravação em superfícies metálicas, em madeira, em materiais poliméricos, em materiais cerâmicos, certo? Eu posso transmitir certas informações moduladas com feixe de laser, eu posso ter efeito decorativo, como é o caso desses caras aqui. Eu posso também transmitir sinais através de meios sólidos, como é o caso da fibra ótica, não é? Que é um meio transparente em que eu posso transmitir uma quantidade de informação muito alta. Então, o laser funciona como? Como é que eu consigo fazer com que um gás ou um sólido, né, que são as composições básicas dos lasers, emitam luz? Bom, eu sei que eu tenho os estados energéticos que podem ser descritos dessa teoria de bandas aqui. Então, o que eu faço? Eu pego uma quantidade grande de elétrons, excito eles para um estado metaestável, um estado que não deveria existir. Ele só existe porque eu combino espécies quimicamente falando, que vão permitir que esses elétrons permaneçam aqui nesse estado excitado por um período, não é, por um tempo maior, né? E aí eles decaem para um chamado estado metaestável, e quando eles se acumulam de maneira suficiente aqui, todos decaem emitindo a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda. E aí que é chamada luz coerente. Então, o que é a luz coerente? Se eu pegar, por exemplo, uma lanterna e iluminar uma parede, não é? E eu tiver próximo à parede, digamos ali 30, 50 centímetros, o spot, o desenho da lanterna, o ponto de luz da lanterna, vai ser mais fechado. Se eu me afastar para 3, 4 metros, esse spot de luz, ele abre, não é? Ele é uma luz não coerente, uma luz difusa. Diferente do laser. Se eu pegar um laser aí de boa qualidade, como esses caras aqui, se eu tiver 30 centímetros da parede ou a 30 metros, eu vou ter um ponto de luz laser concentrada, não é? A própria inovação ali da indústria fonográfica e de filmes, por exemplo, qual que foi a evolução? Se a gente lembrar, foi do VHS, né, que era uma fita com mídia magnética, para a luz, que você tinha lá o DVD, e depois os discos de Blu-ray, que você conseguia, com a luz, gravar muito mais informação. Então, quando você ia na locadora lá, antigamente, quando você queria pegar um filme, você tinha duas opções, ou com o áudio original e legendas, ou com o áudio dublado sem as legendas. Com os DVDs e os Blu-rays, era possível você trocar a linguagem. Então, você podia trocar para uma série lá de línguas em legendas e áudios, porque você tinha essa densidade de informação que você podia gravar, certo? E do ponto de vista de comunicações, quando eu falo da fibra ótica, elas também trouxeram um grande avanço para as comunicações, porque isso aqui é um material transparente, geralmente polimérico, ele tem a parte central, o núcleo, ele tem uma primeira capa e uma segunda capa, geralmente essa parte externa, aqui você usa um material refletor, e aí você manda um pulso de luz laser aqui dentro, que vai fazendo várias reflexões internas. E ele consegue viajar distâncias aí de dezenas até centenas de quilômetros, sem atenuar o sinal de maneira apreciável. E aí depois dessa dezena ou centena de quilômetros, você pode colocar uma fonte repetidora, que pega esse sinal, amplifica e joga para frente. Então, só para vocês terem uma ideia, e acho que essa informação que também está desatualizada, mas se você pegar, por exemplo, uma densidade de informação que é transmitida pela fibra ótica, não é? E você quiser transmitir a mesma densidade de informação, você precisaria de condutores de cobre
que teriam aí um peso de 30 toneladas, comparados aí a 100 gramas de fibra ótica. Então, se você pegar 100 gramas de fibra ótica e mandar um sinal óptico com uma densidade de informação, por exemplo, dados de tráfego de internet, e você quiser transmitir essa mesma densidade de informação num sinal elétrico, num cabo de cobre, esse cabo de cobre teria material suficiente que seria um peso aí de 30 toneladas, certo? Então, justamente só para ver que hoje as conexões estão deixando de ser isso daqui, né? Esses chamados pares ou fios metálicos, para serem conectores óticos, não é? Em que você ganha muito com a questão da densidade de informação, e aí para a chamada indústria 4.0 é o que promete ser aí a revolução, certo? Bom, pessoal, o que eu tinha aí para falar para vocês, então, nessa parte de propriedades óticas era basicamente isso daí, né? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, aí eu estou à disposição de vocês. Se não, seria isso aí por hoje. Professor, o LED azul ele é mais puxado para um roxo mesmo? Não. Depois que foi desenvolvido o processo para você fabricar o LED azul, ele consegue emitir exatamente no comprimento de onda do azul. O que acontece desses LEDs que vão mais para o roxo, mais para o violeta? Você daí tem aquele encapsulamento, que é um material plástico que você coloca ali, que ele absorve a emissão do LED violeta e baixa, digamos, a frequência para uma luz que seria mais próximo do azul, que seria um LED, digamos assim, mais barato. Entendi. Porque, geralmente, assim, quando você vê um laser, ou ele é vermelho ou ele é verde. Muito raro você ver um LED azul, daqueles mais fortes, né? Sim, por isso que ele é mais caro, no caso. Exatamente, que o processo de fabricação, quer dizer, até alguns anos atrás era um pouco mais caro. Hoje já deve estar um pouco mais barato, você consegue comprar. Se eu não me engano, quando saiu o LED azul, puro mesmo azul, ele custava ali da ordem de, sei lá, em valores de hoje, coisa como 10, 12 reais, não é? Se você comparasse com a época com os LEDs vermelho e verde puramente, eles custavam ali coisas como centavos de real. Entendi. É só isso mesmo, muito obrigado. Imagina.